Olá, amigos do Tailândia News, eu sou o Rafael Araújo, ao meu lado está o Tassiano Cassimiro, que é o nosso comentarista político. Estamos na Câmara dos Vereadores de Tailândia, onde agora há pouco teve uma sessão solene de abertura das atividades do Legislativo no segundo semestre. Tassiano, qual a sua avaliação dessa sessão? Olá, amigos do Tailândia News. A sessão de hoje, Rafael, solene, como você bem falou, foi uma sessão absolutamente tranquila. Agradecimentos foram feitos por alguns vereadores. Vale lembrar aos amigos que acompanham o Tailândia News que a presidência da casa é do vereador José de Souza Nojosa, mais conhecido como Queimado, e junto com ele forma a mesa diretora o vereador Dário Oliveira e a vereadora Jaqueline Neto. Então, nessa sessão de hoje, as atividades, vamos dizer assim, de maneira oficial, elas se iniciam. É importante apresentar alguns pontos aqui. As atividades dos vereadores, elas são iniciadas nesse segundo semestre, tendo como contexto alguns pontos que são muito polêmicos, como a questão das invasões, que tem acontecido aqui no município, principalmente ali na região do Sindimata, e também a questão dos professores. Querendo ou não, os vereadores serão procurados por categorias, serão procurados pelos proprietários de terras que porventura estejam ou foram invadidas, até porque os vereadores são representantes do povo, são legisladores e também têm eles a função de fiscalizar. Logo, é natural que eles sejam procurados. Claro que os vereadores têm funções específicas, têm atividades específicas, ou seja, têm as suas limitações. Então, de qualquer forma, é um contexto um tanto complicado, é um contexto um tanto recheado de controvérsias e, como falei, eles serão procurados para se posicionar nesse ou naquele ponto. A sessão foi absolutamente tranquila, somente com a ausência aqui do vereador Creu Davan, do PDT, e do vereador Alceu Hoffmann, que é do PPS. Então, ele não pôde estar se recuperando, e o vereador Creu também justificou a sua ausência aqui. Os demais vereadores estiveram presentes. Agora, Rafael, fica muito claro que nesse segundo semestre eles terão muitas atividades, eles terão muitas demandas para tratar, para dar à sociedade algumas respostas que a sociedade espera dos mesmos. E, em especial, a questão dos profissionais na área de educação, né? Qual a sua opinião, sua análise sobre esse assunto? De uma maneira mais objetiva, a questão dos professores, ela é preocupante, certo? Ela é preocupante, e preocupante de uma maneira muito ampla. Temos a iminência, de haver uma paralisação na questão das aulas, e isso prejudicaria os alunos. Por outro lado, os professores, fica muito claro que eles não querem isso, mas que eles desejam que algumas coisas ou todas as coisas sejam reparadas. A questão da redução da carga horária, consequentemente, acarreta na redução de salários. Por outro lado, tem o Poder Executivo, que entende estar certo na decisão que tomou. Então, nós temos aí um embate de duas teses. Uma tese que favorece e é defendida pela classe dos professores, e uma tese que é defendida pelo Poder Executivo. Diante desse quadro, o que nós desejamos e esperamos é que toda essa problemática seja resolvida da melhor forma possível, que a sociedade não seja prejudicada, que os alunos não sejam prejudicados, que ninguém seja prejudicado, mas que a lei seja de fato cumprida. Quando a lei é cumprida, isso significa dizer que a justiça está sendo feita. Agora, vale também reforçar um ponto. Tanto o Poder Executivo quanto os professores não podem, de nenhuma maneira, manipular informações, não pode, de nenhuma maneira,
induzir pessoas a protestar contra ou a favor, certo? Por isso que eu sempre tenho dito que essa é uma situação onde é preciso que as partes sejam inteligentes, que as partes ajam com democracia, com serenidade, com transparência, para que esse problema seja resolvido, né? Então, é muito importante que os professores tenham todo cuidado na abordagem deles em relação aos alunos, tá? E também é importante que o Poder Executivo também não manipule nenhum tipo de informação, procure exercer a sua função de executivo e os professores, entendendo que estão sendo lesados nesse ou naquele ponto, façam o que a lei lhes permite fazer. Ou seja, lutar pelos seus direitos, mas que ninguém saia prejudicado nessa situação, que a justiça, ou seja, que a lei seja cumprida. Como eu falei, se a lei for cumprida, ela pode ser até, de certa forma, desagradável para uma das partes, mas se a lei foi cumprida, isso significa dizer que a justiça foi feita. Eu sou Rafael Araújo para o Tailândia News.